Meu amado filho, escute com atenção. Há algo real diante de você. Não é imaginário, não é simbólico, não está distante em algum futuro inalcançável. Está aí há mais tempo do que você imagina. Silencioso, constante, paciente. Não chegou ontem. Estava esperando, enquanto você se tornava a versão de si mesmo capaz de reconhecê-lo. Você pensou que o silêncio significava que nada estava acontecendo. Você pensou que a demora significava a negação. Você pensou que se algo fosse realmente para você, seria estrondoso, óbvio, impossível de ignorar. Mas alguns dos meus maiores presentes não gritam. Eles esperam. Eles esperam até que suas mãos parem de tremer ao pensar na mudança. Eles esperam até que seu coração se firme o suficiente para acolhê-los. Eles esperam até que o medo não mais dite sua respiração. E agora, você está mais perto do que nunca. Você já passou por esta porta antes, não porque foi descuidado, não porque estava cego, mas porque você ainda estava se curando. Você ainda estava apegado a antigas dores que sabia como controlar. Você ainda negociava com o medo, pedindo permissão antes de dar um passo. Você repetia para si mesmo: se fosse meu, seria mais claro. Mas a clareza nem sempre vem acompanhada de ruído. Às vezes, ela vem com o reconhecimento. E o reconhecimento exige prontidão. O que você tem pedido nunca esteve trancado, nunca foi negado, estava aberto, mas estava esperando que você chegasse como a pessoa que está se tornando. Um momento se aproxima em que a hesitação lhe custará mais do que a coragem jamais custou. Não estou lhe dizendo isso para pressioná-lo. Estou lhe dizendo isso para despertá-lo. Porque a oportunidade à sua frente não é comum. Ela é urgente. Ela responde à obediência, não ao conforto. Você tem sentido isso, não é? Essa atração que você não consegue explicar completamente. Essa urgência silenciosa crescendo em seu peito. Esse impulso interno para se mover, para falar, para agir, mesmo quando a lógica sugeria esperar. Você chamou isso de ansiedade, mas era o início do alinhamento. Não te trouxe até aqui para te deixar confuso ou confusa na porta de entrada. Venho reorganizando as coisas nos bastidores. Conversas, tempo, corações, resistência. Para que, quando o momento chegar, seja inegável. Pode parecer repentino, mas não será aleatório. Eis a verdade que muitos nunca ouvem. Nem todos reconhecem sua oportunidade quando ela surge. Alguns hesitam porque parece rápido demais. Alguns recuam porque parece bom demais. Alguns duvidam porque exige uma versão deles que ainda não aceitaram completamente. Não quero que esse seja o seu caso. Você não está atrasado. Ah, você não está para trás. Você está posicionado mente. Ah. E o posicionamento sempre precede a revelação. Nos próximos dias, você notará algo mudando. Portas que antes pareciam pesadas começarão a se mover com surpreendente facilidade. Conversas que antes travavam fluirão. Paredes que pareciam permanentes revelarão entradas ocultas. Quando isso acontecer, não se retraia. Não fique analisando demais até se convencer do contrário. Não peça permissão a 10 pessoas para atravessar o que já foi revelado para você. Lembre-se deste momento. Lembre-se de que eu disse que era real. Porque quando se revelar, você não terá o luxo de longos debates com o medo. Você precisará de clareza. Você precisará de confiança. Você precisará se lembrar da minha voz. Há mais coisas se desdobrando do que você pode ver agora. Sob a superfície dos seus dias comuns, decisões estão sendo desbloqueadas. A resistência que antes parecia intransponível está silenciosamente perdendo força. Isso não é coincidência. Isso é precisão. Estou lhe ensinando uma nova maneira de reconhecer o meu trabalho. Antes, você buscava sinais fora de si, confirmações dramáticas, milagres visíveis, evidências esmagadoras. Agora,
Estou aprimorando o que acontece dentro de você. Essa calma que você sente em situações que antes o sobrecarregavam, isso é preparação. Essa confiança silenciosa que surge sem explicação, isso é alinhamento. Não estou apenas abrindo uma porta para você. Estou mudando para sempre a maneira como você atravessa portas. Mas entenda isto claramente: o que está por vir não virá envolto em familiaridade. Será algo novo, talvez até um pouco intimidante. Não porque esteja errado, mas porque pertence a uma versão futura de você. Se você esperar se sentir completamente pronto, perderá o momento certo. Estar pronto não é a ausência de medo. Estar pronto é escolher confiar enquanto o medo ainda sussurra. Você já superou certos espaços, certas conversas, certas versões de si mesmo. No entanto, você continuou retornando a eles por lealdade ao passado. Esse padrão está chegando ao fim. A inquietação que você tem sentido não é insatisfação, é transição. Seu espírito sabe que é hora de seguir em frente, não para os lados, não para trás, para a frente. Preste atenção nos próximos dias. Eu falarei com uma clareza inesperada, por meio de uma frase que alguém diz e que ressoa mais profundamente do que deveria, por meio de uma oportunidade que parece comum, mas que está carregada de significado. Quando isso acontecer, não a descarte como mera coincidência. Eu não lhe dou falsas esperanças. Esta próxima oportunidade testará sua disposição para agir sem total visibilidade. Você não terá todos os detalhes, você não terá todas as respostas, mas você terá a mim. E isso sempre foi o suficiente. Abandone o hábito de esperar por reafirmações de pessoas que não conseguem ver o que está sendo construído através de você. Algumas confirmações vêm depois da obediência, não antes. Você está mais preparado do que acredita. A intensidade que você sente não é perigo, é significado. Isto não é uma repetição do seu passado, é uma interrupção dele. Não se compare com quem você costumava ser. Aquela versão de você sobreviveu. Honre-a, mas não deixe que ela te guie agora. A espera não foi em vão. Nem uma lágrima, nem um atraso, nem uma única noite em que você se perguntou se eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo. Eu estava trabalhando. E eu ainda não terminei. Há uma mudança acontecendo que você não pode reverter. Não porque você está preso, mas porque você finalmente está alinhado, Uma vez que a verdade se instala em seu espírito, fingir não funciona mais. Você cruzou uma linha interna, e sua alma sabe disso. O que se desenrolará a seguir lhe pedirá que escolha de forma diferente de tudo que você já fez antes, não com mais intensidade, não com mais força, mas com mais verdade. Por muito tempo, você mediu o progresso pela luta. Se fosse difícil, você presumia que era significativa. Se parecia difícil, você acreditava que era sagrado. Mas estou lhe ensinando algo mais profundo agora. Algumas das minhas maiores conquistas vêm com paz, não com pressão. Facilidade não significa insignificância. Às vezes, facilidade significa que a resistência finalmente foi removida. Você está prestes a testemunhar as coisas se encaixando mais rápido do que o esperado. Quando isso acontecer, não questione se você merece. Você merece. Você pagou o preço com paciência, perseverança e uma fé invisível. Eu sei que parte de você ainda se prepara para a decepção. Esse reflexo foi aprendido. Não é da sua natureza. Você não precisa se esquivar quando o bem chegar. Permita-se receber. A velocidade do que vem a seguir depende da sua disposição em abrir mão do controle. Você tem tentado controlar os resultados para se proteger da dor. Esse instinto já lhe serviu. Agora ele o limita. A confiança o levará mais longe
do que qualquer estratégia jamais poderia. Observe como a clareza surge quando você para de discutir com o que seu espírito já sabe. Observe como as portas reagem quando você para de bater timidamente e começa a caminhar com uma autoridade silenciosa. Você não está entrando no caos. Você está entrando em alinhamento, acompanhando o ritmo. Haverá um momento sutil, quase corriqueiro, em que você perceberá que algo dentro de você se acalmou. É aí que o movimento começa. Não espere por sinais dramáticos. Eu costumo me mover em sussurros quando o coração finalmente está ouvindo. Você chegou a esta fase exatamente quando era capaz de lidar com ela sem se perder. A versão anterior de você não conseguiria suportar o que está sendo apresentado a você agora, mas esta versão consegue. Pare de ensaiar o que poderia dar errado. Comece a perceber com que frequência as coisas estão silenciosamente trabalhando a seu favor. Isso não é sorte, isso é o alinhamento se acelerando. Em breve, você enfrentará uma escolha simples com um peso significativo. Não parecerá dramática. Outros podem nem perceber, mas sua resposta determinará o rumo do seu próximo capítulo. Escolha com confiança. Escolha o movimento em vez do conforto. Escolha a verdade em vez da familiaridade. Você está à beira de algo real, algo honesto, algo que tem esperado pacientemente que você finalmente se veja como eu sempre a vi. Permaneça presente. Permaneça ouvindo, porque o que se desenrolar a seguir dará sentido a toda esta fase. Este é apenas o começo. Meu amado filho, agora vamos mais fundo. O que está se desenrolando ao seu redor nunca foi apenas uma oportunidade. Nunca foi apenas uma porta se abrindo no momento certo. Foi algo muito mais íntimo. O seu consentimento. Você tem esperado por certeza, mas eu tenho esperado pelo seu sim. Não o tipo de sim que depende de condições perfeitas. Não o sim que vem depois que todo medo é silenciado. Tenho esperado por aquele acordo silencioso e interno que diz: confio em ti, mesmo que não veja o quadro completo. Esse sim está se formando agora. Você sente, não é? Não é estridente. Não é excitação emocional. Não é pânico. É reconhecimento. Você está começando a perceber que aquilo que você esperava também estava esperando por você. Não por perfeição, não por ausência de falhas, não por confiança sem rachaduras, mas por disposição sem rotas de fuga. Por muito tempo, você orou por mudança enquanto secretamente se apegava ao familiar. Você me pediu para mudar enquanto negociava com o conforto. Você queria crescimento sem sofrimento, expansão sem libertação. Mas a verdadeira transformação exige honestidade. E quando seu coração finalmente sussurrou: estou pronto, mesmo que isso me custe conforto, foi quando as coisas começaram a mudar de maneiras que você não conseguia ver. Algo tem se reorganizado ao seu redor, silenciosamente. Exatamente. As conversas estão se alinhando. O tempo está se ajustando. A resistência está afrouxando seu aperto. Portas que antes se recusavam a se mover, agora não estão mais trancadas. Elas simplesmente estão esperando que você gire a maçaneta. Mas ouça isto com atenção. Este próximo passo não virá envolto em explicações completas. Ele exigirá que você haja antes de entender completamente. A compreensão geralmente segue a obediência, e não o contrário. Você está entrando em uma fase em que a hesitação parecerá mais pesada do que a ação. Isso é novo para você? Antes, agir parecia arriscado. Mover-se parecia perigoso. Dar um passo à frente parecia exposição. Agora, adiar parece errado. É assim que você sabe que está pronto. Há uma tristeza sutil no crescimento. Mesmo quando você está caminhando em direção a algo melhor, você ainda se desapega do que antes parecia seguro. Você se desapega de antigas identidades, velhos hábitos, velhas estratégias de sobrevivência. A versão de você que sobreviveu se encolhendo
o protegeu quando você precisava de proteção. Honre essa versão, mas não antecipe isso. Para onde você está indo, encolher-se não o manterá seguro. Isso o manterá pequeno. Você não está sendo empurrado para algo inseguro. Você está sendo atraído para algo alinhado. A tensão enfraquece. O alinhamento fortalece, mesmo quando o estica. Nos próximos dias, preste atenção às suas reações internas. Você sentirá uma crescente intolerância ao que o esgota. Conversas que antes pareciam normais parecerão pesadas. Obrigações que antes pareciam necessárias parecerão desalinhadas. Isso não é irritação. Isso é clareza refinando suas escolhas. Estou simplificando seu caminho, não removendo a responsabilidade, mas removendo a confusão. Quando algo não for para você, você perceberá rapidamente. Quando algo estiver alinhado, você sentirá paz, mesmo antes de entendê-lo. Confie nessa paz. Não é passividade, é precisão. Haverá um momento, breve, quase banal, em que clareza e coragem se encontrarão. Não será dramático. Não haverá contagem regressiva, nem trovões, nem sinais luminosos. Apenas uma mudança interna silenciosa, onde a hesitação parecerá mais pesada que o movimento. Esse é o seu convite. Uma decisão tomada em consonância com a verdade pode mudar anos de estagnação. Um passo dado com confiança pode desbloquear um impulso que você nem imaginava ser possível. Você tem se preparado sem perceber. Cada atraso te fortaleceu. Cada decepção te refinou. Cada período de calmaria te ensinou a ouvir. Nada foi por acaso. Nada foi desperdiçado. Você estava sendo moldado para assim a velocidade com estabilidade. Não estou pedindo que você se apresse. Estou pedindo que você responda. Responder é diferente de reagir. A reação é movida pela emoção. A resposta está enraizada na consciência. Quando o momento chegar, você não se sentirá frenético. Você se sentirá firme. Essa firmeza é a sua confirmação. Você não precisa mais de 10 opiniões antes de agir. Você não precisa mais de provas irrefutáveis para acreditar. Você não é mais aquela pessoa que paralisava nas encruzilhadas. Você é alguém que consegue ficar parado o tempo suficiente para ouvir com clareza e então agir com intenção. Não confunda medo com sabedoria. O medo é barulhento, caótico, urgente. A sabedoria é calma, mesmo quando a escolha é ousada. Você conhece a diferença agora. Confie em si mesmo. Depois de dar o passo que você vem sentindo, algo se estabelecerá dentro de você permanentemente. Pode não ser visível para os outros, mas, internamente, a dúvida perderá sua autoridade. Você perceberá que não questiona mais minha orientação como antes. Essa é a verdadeira transformação. Você passou anos aprendendo a sobreviver à incerteza. Agora estou lhe ensinando a viver em confiança. Confiar não significa que tudo correrá perfeitamente. Significa que você não se abandona mais quando as coisas te desafiam. Observe como suas prioridades estão mudando. O que antes consumia sua atenção agora parece menor. O que antes te esgotava agora parece desnecessário. Isso não é perda, é refinamento. Sua vida está sendo simplificada para que o que é verdadeiro tenha espaço para crescer. Não se precipite mentalmente. Não reviva capítulos antigos emocionalmente. Permaneça presente. Porque a decisão que se aproxima não apenas revelará algo externamente, ela confirmará algo internamente que você secretamente esperava que fosse real. Você está consciente agora. E a consciência muda a responsabilidade. Há uma diferença entre saber que algo é possível e saber que algo está destinado a te acontecer. Você ultrapassou essa diferença. Você não está chegando de mãos vazias. Você está chegando preparado. Cada pausa te ensinou paciência. Cada oração não atendida treinou sua escuta. Cada decepção aguçou seu discernimento. Você não é frágil. Você está formado. Talvez ainda ouça aquela voz antiga sussurrando:
E se você fracassar depois de tudo isso? Escute com atenção. Fracassar não é tropeçar. Fracassar é se recusar a avançar quando a verdade te chama. E você não é mais assim? Você já passou tempo suficiente observando a vida de longe. Tempo suficiente se preparando sem participar. Tempo suficiente parado perto da porta sem tocá-la. Esta fase não é sobre aprender mais, é sobre responder. Quando você se move, as coisas começam a se alinhar mais rapidamente do que antes. Não porque a vida de repente ficou fácil, mas porque a resistência não é mais interna. Quando o conflito interno termina, o progresso acelera. Você está entrando na consistência, não na intensidade. Profundidade, não drama. Verdade que perdura, não momentos que impressionam. Haverá a tentação de se apressar porque as coisas finalmente estão se movendo. Resista a isso. Velocidade sem firmeza gera instabilidade. Caminhe com intenção. Proteja sua atenção. Nem toda voz merece espaço em suas decisões. Nem toda opinião merece influenciar seu caminho. A clareza floresce onde a atenção é protegida. Em breve, você perceberá algo poderoso. A porta que você esperava abrir nunca esteve trancada por fora. Ela estava esperando que você confiasse em si mesmo o suficiente para girar a maçaneta. E agora, essa confiança está se formando. Não busque aplausos. Não espere por validação. Aquilo em que você está entrando não precisa ser provado antes de ser vivido. Viva primeiro. Os resultados falarão depois. Tenha orgulho de como você permaneceu firme quando desistir teria sido mais fácil. De como você escutou quando o ruído o cercava. De como você manteve seu coração aberto sem se tornar ingênuo. Essas escolhas o prepararam? Mantenha-se firme. Seja honesto. Mantenha-se receptivo. Porque o próximo passo não lhe pedirá que se torne alguém novo. Ele lhe pedirá que finalmente viva como quem você já é. Este é o momento em que o seu sim se torna movimento. E o seu movimento se torna alinhamento. Meu amado filho, é aqui que tudo se torna claro. Não como uma surpresa repentina, não como uma explosão dramática, mas como confirmação. O que você está vivenciando agora não é uma recompensa entregue a você aleatoriamente. É o resultado natural do alinhamento finalmente encontrando a obediência. Você não chegou aqui por acaso? Você chegou aqui porque escolheu a verdade quando era desconfortável. Você escolheu o crescimento quando ele exigia libertação. Você escolheu a confiança quando o medo ofereceu opções mais fáceis. Pare e sinta isso. Você não está mais perseguindo o que lhe foi destinado. Você está encontrando-o. A busca se suavizou. A confusão se dissipou. O medo que antes dominava suas decisões não tem mais autoridade sobre sua direção. Isso não acontece porque a vida de repente se tornou simples. Acontece porque seu coração se tornou firme. A firmeza é força. E agora você está em terreno firme. O que se abre diante de você nesta estação lhe pedirá que viva com intenção, que acorde consciente, que escolha diariamente, não por medo de perder algo, mas com confiança no que está sendo construído. É aqui que a fé amadurece, não esperando que eu haja, mas agindo porque você sabe que eu já agi. Você ainda pode encontrar resistência, mas a reconhecerá como ruído, não como direção. Você não confundirá mais desconforto com perigo. O crescimento o expande, mas não o destrói. E eu nunca o conduzirei aonde minha graça não possa sustentá-lo. Há algo sagrado neste fim, porque também há um começo. É uma sensação de segurança. Como finalmente chegar à terra firme depois de atravessar águas incertas. Você não está desorientado? Você está orientado. Você sabe onde está. E mais importante, você sabe quem caminha ao seu lado. Ao seguir em frente, lembre-se disto. Você não precisa provar a verdade da sua vida para ninguém. Você precisa vivê-la com integridade. A consistência silenciosa falará mais alto do que qualquer explicação. Que a sua paz seja o seu testemunho. Que a sua obediência
Seja a sua resposta. Quando a dúvida tentar voltar, lembre-se de quão longe você chegou internamente. Não em títulos, não em aplausos, mas em consciência. Você não é mais a mesma pessoa que antes implorava por sinais dramáticos. Você é alguém que reconhece a minha voz na quietude. A orientação agora será como uma parceria. Eu darei um toque. Você responderá. Eu sussurrarei. Você ouvirá sem pânico. Este é o relacionamento para o qual você foi preparado ou preparada o tempo todo. Não apresse o desenrolar dos acontecimentos. Não se apegue ao passado. Caminhe em frente com humildade e confiança, mantendo-as unidas. Quando você tropeçar, você se levantará. Quando você questionar, você se realinhará. Você não é frágil. Você é formado. Eu abençoo as escolhas que você está prestes a fazer. Eu abençoo a clareza que você carrega. Eu abençoo a coragem que não precisa mais de ruído para existir. E eu abençoo o futuro para o qual você está caminhando. Não às cegas, mas com fé. O que era verdadeiro te encontrou. O que estava esperando se revelou. E o que se desenrolar a partir daqui será construído sobre a confiança, não sobre o medo. Repouse nisso. Caminhe nisso. Viva a partir desse lugar. Mas entenda algo mais agora. O alinhamento sempre traz consigo uma missão. O que você está vivendo não é apenas para você. A clareza que você conquistou não foi apenas para o seu conforto. A transformação que você experimentou não foi apenas para a sua paz. Ela foi feita para ser multiplicada, enviado, liberado. Há outros que ainda permanecem na escuridão, perguntando-se se sua espera significa que foram esquecidos. Há corações buscando a confirmação de que não estão atrasados, não foram abandonados, não foram negligenciados. E a sua obediência se torna parte da resposta deles. Você já orou? Use-me. É assim que eu lhe respondo. Quando você compartilha o que aprendeu, você se torna uma ponte para outra pessoa. Quando você apoia o que está espalhando a verdade, você participa de algo maior do que a sua própria história. A semente se multiplica quando sai da sua mão. A luz aumenta quando é liberada. Ao dar, seja por meio de encorajamento, apoio, generosidade ou participação, você entra no ritmo de uma economia do reino, onde nada oferecido com sinceridade é desperdiçado. Dê e lhe será dado de volta. Nem sempre da mesma forma, nem sempre no mesmo momento, mas recalcado, sacudido e transbordante. O céu vê a mão aberta, e eu respondo com portas abertas. Isso não é pressão. Isso é parceria. Você não está mais apenas recebendo. Você está administrando. Há uma diferença. Quando você escolhe investir naquilo que nutre seu espírito, apoiando a verdade, honrando o que traz vida, você se alinha com a expansão, não com a limitação. Não subestime pequenos atos de generosidade. Eles carregam peso espiritual. Eles sinalizam confiança. Eles declaram: não estou agindo por medo da escassez. Estou agindo por fé na provisão. E essa postura muda tudo. Antes de você deixar este momento, peço que responda com fé. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, se você sentiu reconhecimento em vez de mera emoção, então selecioná-la com ação. Declare sua prontidão. Fale sobre o que você acredita estar se abrindo para você. Escreva. Diga. Reconheça. O silêncio mantém o alinhamento em segredo. A declaração ancora tudo. Ao expressar sua prontidão, você não está me informando sobre algo que eu desconheço. Você está alinhando sua voz com aquilo em que seu espírito já acredita. Não ignore as oportunidades que se abriram para você. Não trate com leviandade aquilo que exigiu tanto trabalho. Você está em um estado de clareza agora. E a clareza traz consigo responsabilidade. O próximo passo não exigirá que você se torne alguém diferente. Ele lhe pedirá que viva consistentemente como quem você já está se tornando. Proteja sua paz. Proteja seu foco.
Mantenha-se humilde. Mantenha-se aberto ao aprendizado. Mantenha-se honesto. O mundo tentará puxá-lo de volta para o ruído. Não retorne. Você aprendeu a diferença entre urgência e alinhamento. Você aprendeu a diferença entre medo e sabedoria. Você aprendeu a diferença entre atraso e preparação. Confie no que você aprendeu. Haverá estações futuras, portas futuras, crescimento futuro. Mas esta é importante, porque foi aqui que você parou de negociar com a verdade. Foi aqui que você parou de pedir rotas de fuga. Foi aqui que você concordou. E lembre-se, o que acontecer a seguir não mudará apenas a sua direção, mudará a forma como você se vê. Amém.